E nós precisamos entender que para quando nós nos importamos com as pessoas, é o pontapé inicial de Deus para trazer as pessoas que estão próximas a nós ao conhecimento de Jesus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 1, a partir do versículo 35. João capítulo 1, a partir do versículo 35. Quem é que está com a Bíblia de papel aí? Levante a sua Bíblia. Isso aí são os crentes raízes, né? Crentes raízes estão com a Bíblia de papel. O crente aqui está com a Bíblia eletrônica. Vamos lá. João capítulo 1, a partir do versículo 35. O tema da minha mensagem é venha ver. Esse é o tema da minha mensagem, venha ver. Em João capítulo 1, a partir do versículo 35, diz assim, põe na NAA para mim, por favor. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, o que vocês estão procurando? Eles disseram, Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu, venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele naquele dia. Eram mais ou menos 4 da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse, siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Deixa eu botar o óculos aqui, gente, um momento só. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu, venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele, és um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou, estou péssimo hoje. Então Natanael exclamou, mestre, o Senhor é o Filho de Deus? O Senhor é o Rei de Israel? Ao que Jesus lhe respondeu, você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou, em verdade lhe digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar a Tua palavra diante de Ti. E que de uma forma especial, Pai, o Senhor possa pegar essas verdades e ministrar ao nosso coração. Nesse tempo, eu creio que é um tempo onde o Senhor está nos desafiando a nos comprometer como testemunhas do Senhor. Esse é o meio que o Senhor encontrou, Pai, para trazer pessoas ao Teu conhecimento. O Senhor nos escolheu para darmos continuidade ao ministério de Jesus, de buscar e salvar o perdido. Então nós rogamos a Ti, Espírito Santo de Deus, que veio para glorificar a Cristo, que o Senhor faça
isso com toda a intensidade que o Senhor deseja fazê-lo em nós e através de nós. E que o Senhor nos transforme nesses dias em testemunhas ousadas e intrépidas para anunciar a Tua palavra. Nós rogamos, ó Deus, por este mover do Senhor. Nós rogamos por essa ação do Senhor. E que tudo isso redunde em louvor e glória ao Teu nome. No nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que você precisa ter no coração é: por que eu preciso compartilhar de Jesus com as outras pessoas? Pensa um pouquinho. Me diz todos os benefícios que você tem ou que você teve ao conhecer a Jesus. Pensa rápido. Pensou? Você consegue dizer um benefício? Fala rápido aí. Salvação. Salvação. Esse é um dos grandes benefícios que todos nós recebemos. Salvação. É interessante que a alegria da salvação é insubstituível. Nada pode substituir no nosso coração, na nossa alma, a alegria da salvação. É interessante que quando Davi pecou e foi punido, foi disciplinado por Deus, no Salmo 51, uma das coisas que Davi fala para Deus é: restitui-me a alegria da salvação. Talvez alguns de nós precisamos fazer essa oração. Precisamos dizer para Deus: restitui-me a alegria da salvação. Porque eu perdi a alegria da salvação. Porque quando nós temos a alegria da salvação, nós queremos que outros também a tenham. Quando nós temos a alegria da salvação, nós não seguramos isso conosco. Nós compartilhamos essa alegria com outras pessoas. É interessante quando os discípulos voltaram para dar um relatório para Jesus do que tinha acontecido através deles nas cidades que Jesus os enviou a pregar. Eles vieram felizes, alegres, contando para Jesus que pelo nome dele os espíritos se submetiam a eles. E Jesus fala para eles, assim: não se alegrem por isso não, isso vai ser corriqueiro, mas se alegrem, porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Posso ver o seu amém? Essa é um motivo de alegria, de júbilo que Jesus disse que eles tinham que ter. Então, uma das coisas que você precisa entender, quando eu penso em compartilhar de Jesus com alguém, eu preciso ter essa convicção. Eu estou dando essa pessoa a provar da mesma alegria que eu tenho. Eu estou dando a essa pessoa de ter comunhão com Deus como eu tenho. É justamente isso que João escreve em 1 João, capítulo 1. Que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. E ele fala que ele testemunhou isso, que ele viu isso, que ele provou isso. Então, quando você compartilha com alguém, quando eu compartilho com alguém de Jesus, eu estou dando às pessoas o mesmo privilégio que eu tenho, que você tem, de poder ter comunhão com Deus. Nós precisamos entender que está nas nossas mãos. Aí você fala: isso é pesado demais. Mas está nas nossas mãos a eternidade das pessoas. Quando eu me converti há trocentos anos atrás, há 37 anos atrás, os crentes daquela época eram crentes raízes e se preocupavam em não ter nas mãos o sangue das pessoas. Eu lembro que eu fiz um mapeamento da minha vizinhança. Fui fazendo, que era em condomínio, quando você mora em casas de condomínio, que são quadras, né? Então eu botei o número, fiz as quadras, botei os números de cada casa e orei por cada casa. Mas não fica só na oração. Eu tinha que começar a compartilhar de Jesus com outras pessoas. Então, além de orar, veio uma amiga minha para poder me ajudar a compartilhar de Jesus. Então,
Nós batimos nas residências, eu falou, boa tarde, meu nome é Washington, eu sou o seu vizinho aqui, moro na quadra, deixa eu ver se eu consigo lembrar a quadra, o endereço da minha mãe. Eu moro na quadra 77, eu moro na rua 85, quadra 77, casa 19. Caraca, lembrei. Tá? Sou o seu vizinho e eu estou aqui eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem feito na minha vida. Eu aplicava uma pesquisa religiosa que depois no final me levava para compartilhar de Jesus com as pessoas. Só que as pessoas que estão vivas hoje, amanhã podem não estar. Então quando um vizinho meu morria, eu falei, ixi, desse aqui eu estou com desse daí a minha mão está livre desse sangue. Eu fiz a minha parte. Então eu quero dizer para você, porque às vezes nós conversamos tanto com aquele vizinho legal, não é verdade? Aquele vizinho é tão legal, você até fala mal da vida dos outros com um vizinho legal, mas você às vezes é incapaz de falar com esse vizinho legal sobre Jesus. Quero que você pense nisso. Nesses dias, Deus está nos desafiando a nos importarmos com as pessoas, mas a nos importarmos com a eternidade das pessoas, a marcarmos de uma maneira eterna a vida das pessoas. Fala comigo assim, eu fui chamado para marcar de forma eterna a vida das pessoas. Sabe, as pessoas, Deus quer que as pessoas não esqueçam de quem é você, porque você passou pela vida dela de uma maneira significativa. Você trouxe para ela aquilo que era mais importante. É interessante que uma das coisas que João, ao testemunhar de Jesus, ele vira para os discípulos e fala assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando você compartilha Jesus para as pessoas, você está compartilhando do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na lei judaica, existia a matança de cordeiros para expiação de pecados. Mas você vai encontrar um quadro muito interessante. Existia também bodes, que era oferecido em sacrifício. Um bode era morto, e o seu sangue era para purificação de pecados. O outro bode, o sacerdote botava a mão sobre ele e transferia para aquele bode o pecado da nação. E esse bode era colocado para fora da cidade. Esse bode era levado para o deserto. Isso tudo fala da expiação. Levanta a sua mão assim, coloca assim, o meu pecado está sobre Jesus. Você transferiu o seu pecado para Jesus. O seu pecado foi transferido para Jesus. Sabe o que significa isso? Fala comigo assim, estou perdoado. Mas quero ouvir bem alto, estou perdoado. Você tem que ter essa convicção. É por isso que lá em Romanos 8:1 fala, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aplaude ao Senhor, crente. E tem mais uma outra coisa que eu gosto muito. Lá no Salmo 32, quando ele escreve, existe uma versão que ele fala assim mesmo, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Porque o que mata a gente quando nós pecamos é a culpa. Só que o salmista fala e lembra da obra de Cristo e fala, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Gente, quando eu tenho a convicção, a certeza do perdão, tira um peso das costas. Quem andava assim, anda assim, ereto, bonitão, bonitona. Sabe, porque você não tem mais culpa. Você não tem mais culpa. Embora muitas vezes o tinhoso venha lembrar a você, você não pode fazer isso. Lembra que você fez isso, aquilo, outro? Eu falei, sai daqui, capeta.
Eu tenho perdão completo em Cristo Jesus. Amém? Uma outra coisa importante que você precisa ter na mente, ter no coração, é que a nossa experiência com Jesus, ela deve ser compartilhada. Só você ver, João compartilhou com os discípulos, André compartilhou com Simão, que é Pedro, Natanael, André, foi Natanael ou foi André? Espera aí um momento só. Filipe foi compartilhar com Natanael. Então a nossa experiência com Cristo, ela precisa ser compartilhada. Uma outra coisa é que os nossos amigos e inimigos também, nossos amigos precisam experienciar Jesus. Sabe aquela coisa? Eu posso tomar essa água e dizer, gente, que água boa. Muito boa essa água. Vocês já provaram desta água? Mas se eu não der para você provar dessa água, você não vai dizer nunca que ela é tão boa como eu estou dizendo. Por isso que nós precisamos compartilhar de Jesus, para que as pessoas possam ter a convicção de que Ele é tão bom como eu estou dizendo que Ele é bom. Olha o que diz a partir do versículo 43 de João capítulo 1. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse, siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Observa que Natanael deu uma esbanjada, né? Natanael vira e diz assim, então Natanael perguntou, de Nazaré? Pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu, venha ver. Ou seja, você precisa experienciar com ele o mesmo que eu experienciei. Você precisa provar dele da mesma forma que eu provei. E é interessante que na continuação diz assim, Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele, és o verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Aqui, ele teve a experiência com Jesus. Nós precisamos dizer para as pessoas, venha ver. E nós fazemos isso quando nós compartilhamos com elas de Jesus. Eu queria que a Renilda viesse aqui rapidamente. Pega o microfone ali, por favor. Vem cá, Renilda. Quero que a Renilda compartilhe com a gente como ela conheceu a Jesus. Tem um papel. Isso. Chega aqui, minha querida. Deixa eu ver se está ligado. Tá ligado. Renilda, como é que você conheceu a Jesus? Põe o microfone bem aqui. Isso, olha para lá. Meu Deus. Bom, pastor, Pai do Senhor, igreja. Como eu conheci Jesus, começou há anos atrás. Sim. Quando eu engravidei da Dayana. Eu fiquei grávida dela sem planejar, né? Não tinha planejado engravidar. E aí a gente fiquei assim meio desesperada, né? Aí fui procurar fazer um aborto, porque não tinha planejado ela.
E aí começou minha conversão ali, assim. Que aí eu fui numa igreja, pedi para orar por mim. E chegou lá, o obreiro pegou e falou assim: não faz um aborto não, se você quiser precisar de alguma coisa, vem aqui que eu vou te ajudar. Aí eu peguei e falei para ela assim, mas ela falou assim: eu vou orar por você, que eu já ia fazer o aborto, eu tinha marcado tudo para fazer o aborto. Olha para ali. Isso. Que eu já tinha marcado para fazer o aborto. E aí ela pegou, me deu uma Bíblia e eu fui para casa, né? Confiando que ela ia orar para mim, para minha saúde, para correr tudo bem. E quando eu cheguei em casa, eu fui abrir a Bíblia e quando eu abri em Mateus 2. Estava escrito: o nascimento de Jesus foi assim. Aquilo ali me tocou meu coração, porque aí eu falei assim: se o nascimento de Jesus foi assim, e eu não conhecia a Bíblia, eu comecei a ler como que foi o nascimento de Jesus. Eu falei: se Jesus nasceu, eu não vou fazer aborto do meu bebê. Aí eu falei para Deus, eu fiz um compromisso com Deus. Eu falei: Senhor, eu não vou fazer o aborto, mas eu vou entregar ela para o Senhor, ela não é minha. Assim, com aperto no coração, eu entreguei ela para Deus. E aí, quando ela nasceu, eu levei ela na igreja para apresentá-la. E depois ela foi crescendo, né? Eu não ia evangélica, não. Eu levei ela. E quando ela foi crescendo, eu levei ela para a escolinha. Eu descobri que tinha uma escolinha na igreja, lá na Sara Nossa Terra de Olaria. Aí tinha assim umas salas, né? Aí eu levava ela lá e ela ficava toda feliz, né? Nos domingos ia para lá para a escola, né? Eu achava que era uma escola de criança. Levava ela, deixava lá, depois ia buscar. E um dia ela falou de Jesus para mim. Aí eu conheci Jesus assim através dela. Eu aceitei Jesus e estou na igreja até hoje. Foi assim a minha vida. Esse é nosso Deus. Deus faz essas coisas. Obrigado, querida. Pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor? Pela maneira como Deus trouxe a Renilda, através da Dayana, ao conhecimento de Jesus. Deus é Deus. Fique em pé. Eu quero que você lembre de uma coisa. Existe um arquivo que eu mandei para o Gustavo. Para o Gustavo, não. Para o João, e eu quero que você que recebeu isso, a Ana Maria até falou já disso, você precisa colocar nesse panfleto o nome de 5 pessoas. 5 pessoas que você quer que nesses dias conheçam a Jesus. E o primeiro ponto, eu preciso aqui na tela para eu dar uma olhada também, por favor. 5 pessoas, está dando para vocês verem? Tá? Essa é o nome, você vai colocar o nome das 5 pessoas. A segunda parte do folheto, por favor. A segunda parte. Ali é para você falar, não aparece as etapas aí, né? Então ali aparecem umas etapas, gente. As etapas primeiro para você orar. Deixa a Ana trazer para mim aqui, que eu fiquei sem a minha cola. Um momento só. Você vai orar por essa pessoa. Você vai se aproximar dessa pessoa. E você vai, por fim, compartilhar de Jesus. No arquivo que nós mandamos para você nos grupos, ele está completo. E eu quero que você possa preencher. Tá certo? Vamos orar. Vamos orar. Daqui, Ana.